Mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Hoje, 26 de outubro, estamos aqui prosseguindo a matéria, o estudo da matéria relacionada a recursos contra decisões proferidas nos tribunais. E, nesse primeiro momento, estamos falando das decisões monocráticas proferidas nos tribunais, decisões unipessoais proferidas nos tribunais. Ontem nós terminamos a nossa análise falando do artigo 932 do Código de Processo Civil, que eu vou colocar aqui na tela para vocês rapidinho, apenas para a gente recordar, tá bom? O artigo 932 trata daquilo que o relator deve desempenhar, ou seja, da incumbência do relator, né? Faz referência a uma série de atividades que estão submetidas à competência do relator. Chamei a atenção para vocês para o inciso 3º do artigo 932, que trata de admissibilidade da decisão recorrida. Então, o relator tem competência para realizar juízo de admissibilidade do recurso interposto, né? No artigo 932, inciso 3º, estabelece-se que o relator pode realizar juízo de admissibilidade de quaisquer recursos. O que está aqui nessa frase, inadmissível, já seria suficiente, né? Porque se ele é inadmissível pela falta de qualquer dos requisitos, né? Mas a lei, o legislador achou por bem chamar atenção para dois outros pontos aqui. Fez referência a recurso prejudicado, né? Recurso prejudicado é aquele que, por alguma razão, perdeu o objeto, né? Então, por exemplo, eu posso ter um recurso de apelação pendente de julgamento e foi interposto antes recurso de agravo de instrumento, ao qual é dado provimento e, como consequência, se anulam todas as decisões posteriores, né? Ou todas as decisões posteriores são incompatíveis com a decisão reformada. A gente vai estudar isso quando estudarmos efeitos dos recursos. Nós chamamos isso de efeito expansivo objetivo externo, tá? De todo modo, o recurso que aguardava julgamento contra a decisão subsequente, tendo em vista que essa decisão subsequente perde efeito se considerada frente à decisão que foi modificada pelo recurso, a decisão interlocutória que foi modificada, esse segundo recurso fica prejudicado. Na verdade, é uma falta de interesse recursal superveniente, como nós veremos também. Vamos estudar o interesse recursal, que é um dos requisitos dos recursos. E, além disso, o 932, inciso 3º, faz referência, né, a recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Isso aqui tem a ver com dois requisitos, tá? Com dois requisitos. Um deles formal, que aliás a gente chama de regularidade formal, né, que eu tenho que atacar todos os fundamentos da decisão. E o outro também tem a ver com o interesse em recorrer. E aqui, quando a gente fala do interesse em recorrer, a gente tem que tratar desse tema com cuidado, tá? Com cuidado. Por quê? Porque, a depender da decisão, se ela se assenta em vários fundamentos, se você não impugnar todos os fundamentos que são suficientes para manter a decisão impugnada, lhe faltará interesse porque o recurso lhe será inútil. Pensem comigo no seguinte exemplo. Numa ação de indenização qualquer, o juiz diz que o autor não tem direito. O autor não tem direito. Olha, autor, você não tem direito. Primeiro porque este contrato é disciplinado por uma legislação, um conjunto de regras, com base nos quais, ou com base, em razão dos quais, você não tem direito. Então, não incide, no seu caso, sei lá, o Código Civil, mas a lei especial Y lá qualquer, e por isso você não tem direito. E, além disso, né, você não demonstrou qualquer prejuízo. Além disso, você não demonstrou qualquer prejuízo. Então, você não tem direito por duas razões, né? Ora, se você, advogando para o autor, vai apelar contra a sentença, você tem que discutir os dois fundamentos. Por quê? Porque qualquer dos fundamentos mantém a sentença de pé. Entendem? Você daí tem que recorrer impugnando as duas razões, né? Porque senão o seu recurso vai ser inútil.
ainda que você obtenha do tribunal uma decisão dizendo que, de acordo com a lei qualquer lá, se aplica sim ou tem sim direito à indenização, considerando que a sentença também diz que você não provou prejuízo, então, olhando-se aqui para esse exemplo, né, se você considerar que os dois fundamentos são suficientes, o recurso que você interpôs, né, é um recurso ao qual faltará interesse recursal, porque é inútil, né? Então, tudo isso está ali incluído no inadmissível, tá? Agora, o que realmente gera mais problemas, mais dúvidas, são o inciso 4º e o inciso 5º, que já dizem respeito ao mérito, né, do recurso. Então, ele pode negar provimento ao recurso, e aqui a decisão, o código vincula a esses produtos, vamos chamar assim, jurisdicionais, que são as súmulas, decisões proferidas em repetitivos e em assunção de competência, né, que são produtos jurisdicionais que alguns têm chamado de precedentes qualificados. Se vocês ouvirem essa expressão, já sabem que tem a ver com isso, né, que autorizam daí, então, que o relator negue provimento ao recurso. E, na sequência, o código fala da possibilidade de se dar provimento ao recurso, né, inciso 5º, dar provimento ao recurso com base nos mesmos fundamentos. Então, eu posso dar provimento ao recurso porque tem uma súmula do STJ nesse sentido, ou o STJ julgou um recurso especial repetitivo e fixou uma tese nesse sentido. Daí eu, relator, estou autorizado a isso. Repetindo algo que eu falei ontem para vocês, o que foi saudado como grande novidade do Código de 2015, se comparado com o Código reformado, com o Código revogado, foi a ausência de menção à jurisprudência dominante. No entanto, o inciso 8º do artigo 932 estabelece que o relator pode também exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Isso não é inconstitucional. Por quê? Porque o tribunal, de fato, ele pode disciplinar a competência dos seus órgãos, e o relator é um dos órgãos do tribunal, né? Então, o tribunal pode falar o que o relator pode e o que o relator não pode fazer, desde que isso não afronte uma outra regra, como, por exemplo, a Constituição Federal, quando fala da repercussão geral, estabelece que a inadmissão do recurso extraordinário por repercussão geral só pode ser dada por 2/3 dos membros do tribunal, maioria absoluta, portanto, né? Um quórum qualificado. Então, daí não dá para você falar que o relator pode sozinho dizer que o recurso é inadmissível por falta de repercussão geral. Agora, pode acontecer, como de fato aconteceu após a reforma, o STJ, inclusive, teve seu regimento interno alterado expressamente para prever a possibilidade de o relator, lá no âmbito do STJ, dar ou negar provimento a recurso especial com base em jurisprudência dominante. Isso gera muitos problemas, porque não é fácil definir o que é jurisprudência dominante. É dominante no último mês, no último semestre, no último ano? É dominante em todo o tribunal, somente na primeira sessão? Ou, enfim, né? É complicado definir com precisão o que deve ser compreendido por jurisprudência dominante. De todo modo, pessoal, aqui o Código de Processo Civil está tratando dos poderes do relator e, consequentemente, das decisões por ele proferidas, com base nesse dispositivo, né? Outras disposições, além do 932, fazem referência a decisões monocráticas proferidas pelo relator. Mas me parece que isso aqui é o principal e a gente, por enquanto, vai ficar nesse dispositivo. Contra as decisões do relator, pessoal, aqui referidas, no artigo 932, cabe o recurso de agravo interno, que está previsto no artigo 1021 do Código de Processo Civil. Artigo 1021 do Código de Processo Civil fala do agravo interno. Contra a decisão do relator, contra a decisão proferida pelo relator, você vai interpor o recurso, tá? Quem que é o relator? O relator, ele é um órgão que funciona autonomamente, mas ele integra um outro órgão também, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que você, a Marina, o Manuel, o Alan e eu, que é quem eu estou vendo aqui na tela, nós 5 integramos a primeira turma lá no Superior Tribunal de Justiça. Daí, quando o processo cai no STJ, chega no STJ,
ordinariamente, ele vai ser distribuído a uma das turmas, a depender do assunto, né? Então, esse assunto aqui de direito público, de assunto de direito administrativo, por exemplo. Então, vai para ou primeira ou segunda turmas. Isso é tudo automático, hoje em dia, né? Tudo automático. Então, vai distribuição, por exemplo, para a primeira turma. E nós somos os ministros da primeira turma. Dentro da primeira turma, também acontece uma distribuição automática. Então, vai lá para relatora ministra Marina. A Marina, ela é relatora, ela atua sozinha, como órgão, certo? Ela é um órgão. E ela pode fazer tudo que está na lei, lá no 932 do CPC, outras disposições legais, do regimento interno do STJ, que ontem, eu não estou com ele aberto aqui agora, mas na aula de ontem eu abri ele para vocês na tela, né? Que prevê que o regimento interno prevê outras coisas que o relator pode fazer. Dela decide sozinha. Essa decisão sozinha, da relatora ministra Marina sozinha, é uma decisão monocrática ou unipessoal. Ok? Se eu não recorrer contra essa decisão e ela for uma decisão de mérito, ela faz coisa julgada, ela pode ser executada, ela tem o mesmo valor, gente, de uma sentença que transitou em julgado, de um acórdão do tribunal local, eventualmente, e tem o mesmo valor, inclusive, de um acórdão do STJ, se não houver recurso. Então, se eu sou advogado da parte prejudicada por essa decisão monocrática, e se eu não recorrer, a decisão monocrática vai fazer coisa julgada. Então, se, por exemplo, pode até ser uma decisão grave, né? O relator do recurso especial deu provimento ou negou o provimento, entrou no mérito do recurso especial. Se você não interpuser agravo interno, cabe também embargo de declaração, que a gente já estudou, né? Mas se você não recorrer, ela transita em julgado, acabou. Agora, se eu quiser impugnar a decisão monocrática, parte agora, né? Olha, o relator Matheus, a relatora Marina, o relator Alain, o relator Manuel, proferiu uma decisão aqui que compreendo esteja equivocada. Qual o recurso cabível, além dos embargos de declaração? Né? Cabe recurso de agravo interno. Agora, levar para o órgão colegiado de que faz parte o relator não é uma faculdade do relator. O relator ele pode fazer o seguinte, veja, ele pode receber o agravo interno e olha e fala assim, putz, realmente, a parte tem razão. Eu aqui marquei bobeira, errei. Então, ele pode, por exemplo, reconsiderar a decisão. Né? Ele pode reconsiderar... E veja, nesse caso, né? Aqui, ó, vai incidir o parágrafo 2º, né? Nesse caso, ele pode reconsiderar a decisão, percebendo, olha, errei, né? Você vê, ó. O agravo será dirigido ao relator, parágrafo 2º do 2021, que intimará o agravado para manifestar-se em 15 dias. Fim do prazo, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Ou seja, o relator permanece o mesmo, certo? Ou seja, não há uma redistribuição. Então, o Matheus é o ministro relator. Ele vai receber o agravo interno, vai ver se é caso de reconsiderar, ou seja, de voltar atrás, porque ele pode dizer, putz, realmente, isso aqui a decisão está errada. Eu não estava admitindo o recurso especial, mas agora admito e determino o seu processamento. Ah, não, realmente aqui está errada. Eu tinha negado o provimento ao recurso especial, então eu vou dar provimento ao recurso especial. Isso acontece, não é corriqueiro, tipo assim, algo que acontece todo dia, mas no STJ eu já vi com muita frequência, né? Inclusive no meu escritório, isso acontecer, tá? Então é possível haver juízo de retratação. Agora, Matheus, você que perguntou aí, pessoal, se o relator ele não se retrata, ou seja, ele mantém a decisão, aí ele vai ter que incluir o processo em pauta, daí o agravo interno vai ser julgado pelo órgão colegiado. Então o relator já faz o voto dele para dar ou negar provimento ao agravo interno, e os outros integrantes do órgão colegiado podem daí votar com o relator ou votar contra, como se fosse um julgamento, digamos, como os demais. Tá? Então daí você vai ter, por exemplo,
agravo interno em recurso especial para ser julgado. Se a gente pesquisar aqui no STJ, né, a gente vai encontrar várias situações em que isso aconteceu. Ó, vejam aqui essa tela. Pessoal, eu vou aproveitar essa pergunta que foi muito legal. Vejam aqui, ó, eu entrei no site do STJ. Tá? Eu acho que todos vocês já fazem ou já fizeram isso, né? E eu pesquisei aqui, entre aspas, agravo interno em recurso especial. Certo? Então vejam aqui que já apareceu um monte, né, de decisões. 940. Tá? Acórdãos. Isso aqui são acórdãos, né? Tem aqui as decisões monocráticas também, mas vamos ficar só aqui nos acórdãos. Cadê? Aqui. Né? Então vejam, né? Olha o tamanho desse recurso aqui. Embargos de declaração no agravo interno, no agravo interno, no agravo em recurso especial, número tal. Lendo essa denominação aqui, dá para perceber de que estamos falando? Ó, se vocês não entenderam, não tem nenhum problema. É difícil até para quem é mais experimentado entender às vezes isso daqui. Mas o que é que houve aqui, pessoal? Para ter um agravo em recurso especial, vamos ler de trás para frente essa expressão aqui, essa frase. O nome do recurso é uma frase, né? O que é que aconteceu aqui? Para ter agravo em recurso especial, é porque eu tenho aquele agravo, que é outro agravo, do 1042 do CPC. Ou seja, a presidência do tribunal local não admitiu um recurso especial. Daí a parte entrou com agravo em recurso especial, que está aqui daí. Deixa eu abrir de novo essa tela específica, que é esse agravo aqui. Esse agravo em recurso especial é o agravo do artigo 1042 do Código de Processo Civil, que foi interposto porque lá no tribunal de origem, né, lá no tribunal de origem, a presidência do tribunal não admitiu o recurso. Daí a parte interpôs esse agravo em recurso especial, que sobe normalmente, não sei se aconteceu alguma coisa extravagante, ele sobe para o Tribunal Superior. Daí o agravo em recurso especial vai ser distribuído para uma das turmas, e dentro das turmas vai ser distribuído para algum ministro ou ministra, que vai ser relator do agravo em recurso especial. O relator do agravo em recurso especial, daí a gente vem para o segundo recurso que foi interposto aqui. Proferiu uma decisão monocrática contra a qual foi interposto agravo interno. Tá vendo? Agravo interno que foi interposto contra a decisão monocrática, que foi proferida, no caso, pela relatora, a ministra Assuzete, excelente ministra. Eu já tive casos assim, distribuídos a ela e já despachei com ela. Excepcional magistrada, né? Daí agravo interno contra a decisão monocrática que ela proferiu no agravo em recurso especial. E vejam que na sequência tem outro agravo interno. Por que tem outro agravo interno? Porque provavelmente aqui aconteceu o seguinte no primeiro agravo interno, ela reconsiderou a decisão. E quando ela reconsiderou a decisão, quem perdeu venceu e quem havia vencido agora perdeu. Então imagine, no primeiro agravo interno, ela deu provimento ao agravo interno, por exemplo. Aí agora, a outra parte interpôs outro agravo interno. E saiu a decisão. E contra essa decisão que julgou segundo o agravo interno, houve embargos de declaração. Entenderam isso daqui? Complicado, né? Mas é assim mesmo. E às vezes esse nome aqui, volta e meia o povo publica na internet, olha, embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo interno, no isso, no aquilo, como se fosse uma coisa fora do comum, e não é tão ordinário assim, não. Vocês vão ver, talvez para quem está estudando pela primeira vez, ou quem não advoga com frequência no STJ, né, não advoga muito no Superior Tribunal de Justiça, fica assustado.
Mas isso que eu coloquei aqui para vocês na tela, que a primeira decisão que a gente encontrou, não é nada absurdo acontecer isso daqui. Tá? Acontece todo dia. Bom, daí tem outras decisões similares. Aqui estou falando de agravo interno em recurso especial. Né? Esses agravos internos, nos termos do Código de Processo Civil, 1035, esses que eu coloquei aqui na tela, eles foram levados a julgamento pelo órgão colegiado pelo relator ou relatora. Tá bom? Então, assim, o relator ou relatora, ele não tem a faculdade de levar ou não o agravo interno para julgamento. Se ele não reconsiderar a decisão, ele tem que levar para julgamento. Daí o órgão colegiado poderá dar ou negar provimento ao agravo interno. Ok? Bom, isso aqui, então, pessoal, para ficar bem claro, o agravo interno é hoje a decisão, o recurso cabível contra a decisão proferida pelo relator, no caso do artigo 932 do Código de Processo Civil. Mas não apenas o relator profere decisões monocráticas ou unipessoais no tribunal. Outras decisões podem ser proferidas por outros órgãos monocráticos, mas a mais importante para a nossa análise aqui é a referida no artigo 1030. O artigo 1030, a gente já falou desse dispositivo algumas vezes, a gente vai falar mais vezes, porque a gente vai... eu estudo, pessoal, vocês já devem ter percebido isso, eu estudo direito como se a gente estivesse, assim, tirando camadas de uma cebola, sabe? Não assim, não vou por partes, assim, de uma maneira... Né, a gente vai aprofundando. Então, 1030 ele vai e volta, dependendo da matéria que a gente está estudando. E agora a gente está falando do cabimento. Qual o recurso cabível contra a decisão monocrática da presidência do tribunal? Né? Aí vai depender do que estabelece o artigo 1030. Então, ó, aqui estamos falando de recurso especial ou recurso extraordinário. Né? Recurso especial, recurso extraordinário, interposto nos termos do artigo 1029, com base nos pressupostos previstos na Constituição Federal, que serão por nós estudados também oportunamente. Daí, esses recursos, uma vez protocolados, eles, né, uma vez recebidos pela Secretaria do Tribunal, o recorrido é intimado para apresentar as contrarrazões e após, né, fim desse prazo, com ou sem contrarrazões, os autos serão conclusos, diz a lei, ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. O presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido vai desempenhar uma atividade muito importante aqui no artigo 1030 do Código de Processo Civil. Né? Ele vai fazer juízo de admissibilidade, que é o que está, né, aqui no inciso 5º, né? Tá? Ele realiza juízo de admissibilidade, que é o que está aqui no inciso 5º do artigo 1030. E assim como outros juízos de admissibilidade, este também pode ser positivo, negativo ou originatório. Né? Nesse caso, normalmente, o juízo de admissibilidade aqui vai ter dois caminhos, ordinariamente. Se positivo, os autos são encaminhados ao Tribunal Superior, ou seja, a presidência do tribunal entende que o recurso ok quanto aos seus requisitos já manda para o Tribunal Superior. Se negativo... Aí, nesse caso, se negativo o juízo de admissibilidade, daí a hipótese será do cabimento do recurso previsto no artigo 1042. Vejam, o parágrafo 1º estabelece a decisão de admissibilidade proferida com fundamento no inciso 5º do artigo 1030 será impugnada por agravo ao Tribunal Superior nos termos do artigo 1042. Esse agravo ao Tribunal Superior, aqui, nos termos do artigo 1042, foi, inclusive, mencionado naquele primeiro julgado que a gente citou há pouco, né? O artigo 1042, também na sua redação reformada, estabelece que cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal Recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. Agora, vejam, pessoal, a gente não vai aprofundar isso, né? Eu vou terminar explicando para vocês bem rapidamente, mas sem aprofundamentos, porque eu vou passar algo para estudo mais aprofundado na sequência para vocês sobre essa matéria. O artigo 1030 do Código de Processo Civil, ele prevê, além do juízo de admissibilidade, prevê que o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido
pode realizar também outro tipo de atividade que não tem a ver necessariamente com a admissibilidade do recurso, que é aquilo que nós chamamos de negativa de segmento, né? Vamos ficar só na negativa de segmento por enquanto, tá? Embora haja outras situações, mas essa aqui é a mais importante, que merece destaque. Eu comentei com vocês há pouco que o Código de Processo Civil de 2015, ele constrói, ou ele tem, um modelo bem peculiar de precedentes, que não é igual a falar em precedentes no modelo de common law, por exemplo, mas a lei estabelece que determinados pronunciamentos, determinados produtos, né, se concebidos com base em alguns procedimentos assim estabelecidos pela lei, eles geram decisões que têm natureza vinculante. Então, isso pode acontecer, que é bastante comum, no julgamento de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um incidente de assunção de competência e no julgamento de um incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, as decisões assim proferidas têm natureza vinculante. Alguns discutem se isso é constitucional, se a gente não dependeria da Constituição, né, para permitir que uma decisão pudesse ter natureza vinculante, à semelhança da súmula vinculante, ou se lei infraconstitucional poderia prever isso. O fato é que a lei previu e vem sendo aplicada pelos tribunais superiores. Então, acho que dificilmente vai ter chance disso ser considerado inconstitucional. O regimento interno do STJ, e a partir do regimento interno do STJ, muita gente também tem empregado para designar essas decisões, a expressão precedente qualificado. Então, os precedentes qualificados seriam decisões proferidas pelos tribunais que, de acordo com a lei, têm natureza vinculante, né? Alguns adicionam as súmulas também aos precedentes qualificados. Eu já acho isso menos preciso, mas apenas só queria deixar isso registrado aí para vocês. Vamos ficar, neste momento, apenas com a ideia de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Então, quando o Supremo Tribunal Federal emite uma tese no julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, essa tese, de acordo com a lei de regência, vincula, né? Agora, se o Supremo Tribunal Federal receber lá o primeiro recurso extraordinário sobre esse tema, né? Então, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal recebeu o primeiro recurso extraordinário sobre, sei lá, constitucionalidade da regra relacionada à separação de bens na união estável, né, se isso é constitucional ou não é constitucional. Então, daí o Supremo, vou falar assim, o caminho ordinário. Se o Supremo reconhece que está ali uma questão que tem repercussão geral, que é uma questão que se reproduz em vários casos, ele vai afetar a expressão usada, ele vai afetar aquele caso para julgamento, e com isso, todos os demais processos, isso não é absoluto, mas acontece como regra, todos os demais processos que estão no Brasil tramitando sobre esse mesmo assunto, eles vão ficar sobrestados ou suspensos, que é praticamente a mesma coisa, o sentido é praticamente o mesmo, né? Sobrestados. Ou seja, eles não vão mais para o Supremo Tribunal Federal, eles ficam aqui no tribunal aguardando o Supremo Tribunal Federal fixar a tese, né, no julgamento daquele recurso que foi selecionado. Ah, Medina, mas e se eu interpuser o meu recurso aqui sobre essa mesma questão? Aí vai acontecer o que está aqui no artigo 1030, né, inciso 1º, do Código de Processo Civil. Então, ele vai negar seguimento, né, a recurso extraordinário ou a recurso especial contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e respectivamente no regime de recursos repetitivos. Então, se o Supremo Tribunal Federal fixou uma tese com repercussão geral, né, na técnica dos repetitivos, aí então o recurso sequer sobe para o Tribunal Superior, né? Aí a presidência do tribunal local está autorizada a ela própria negar seguimento a esse recurso que contraria a tese firmada, nesse exemplo que eu estou citando, pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, estou falando isso bem rapidamente, bem
por cima, a gente vai aprofundar isso, porque a gente ainda vai estudar bastante recurso extraordinário e recurso especial, e também vamos voltar a falar de precedentes. Mas eu estou falando isso só para explicar que essa decisão que nega segmento não é a mesma, não tem o mesmo conteúdo da decisão que diz que o recurso é inadmissível, tá? Negar segmento não é idêntico a dizer que o recurso é inadmissível. Então, por exemplo, a presidência do tribunal local vai negar seguimento a um recurso, né, quando o tribunal superior tiver firmado uma tese e o recorrente está indo contra a tese. Então, ele não disse que falta, sei lá, é intempestivo o seu recurso, que falta o requisito formal, não está dizendo que não houve pagamento de custas ou algo assim. O que ele está dizendo aqui é, ó, você está sustentando algo contrário ao que fixou o Supremo, né, na definição de uma tese do julgamento de recurso extraordinário e assim por diante. Né? Nesse caso, pessoal, e aí vem a outra distinção relevante, e com isso eu vou encerrar essa exposição, a gravação dessa exposição, vai dizer a lei que no caso do inciso 1º e outro inciso também, mas nesse exemplo do inciso 1º, não vai caber agravo em recurso especial, mas vai caber o agravo interno. Tá? Aquele mesmo agravo interno cabível contra a decisão do relator vai ser cabível contra a decisão do presidente do tribunal local, tá certo? Que negou o seguimento ao recurso porque esse recurso é contrário a uma tese firmada pelo Supremo ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso. Qual é a consequência disso? Tem um monte, mas a mais importante, essa questão vai ser resolvida apenas no tribunal local. Tá? Então, não haverá, né, agravo para o Tribunal Superior com base no artigo 1042. Haverá agravo interno contra a decisão do presidente, que vai ser julgado pelo órgão colegiado, também indicado no regimento interno do tribunal. Não contra as decisões do presidente do tribunal, tomadas com base no inciso 1º do artigo 1030, caberá agravo interno julgado pelo órgão colegiado X. Qual é o órgão colegiado? Não sei, não dá para saber. Tem que ver no regimento interno de cada tribunal. Então, a gente tem causas aqui no nosso escritório. A gente tem causa no Paraná, em São Paulo. A gente tem causas na Justiça Federal, em Porto Alegre, no TRF da 4ª Região, no STJ. Esses dias estava ali no Nordeste, na Amazonas. Então, cada tribunal, né, Distrito Federal, cada tribunal tem o seu regimento interno e aí ele vai indicar qual é o órgão colegiado competente para julgar o agravo interno interposto contra a decisão do presidente deste mesmo tribunal, que negou o seguimento ao recurso, porque, por exemplo, o recorrente contraria a tese firmada, né, no seu recurso contraria uma tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. A gente vai aprofundar isso nos próximos, na próxima aula, mas eu vou encerrar essa parte por aqui, que já está dando ali mais de meia hora de exposição, para que depois da atividade que eu vou passar na próxima aula, a gente volte a aprofundar, tá certo? Vou interromper a gravação, eu fico à disposição para perguntas na sequência. Por enquanto é isso, obrigado, até depois.